Tem gente que come e sofre, tem gente que não come e sofre também. E por fora, muitas vezes parece só uma questão de alimentação. Mas na psicanálise, a gente sabe, não é só sobre comida, é sobre o corpo, sobre o olhar do outro, sobre o que falta e sobre o que transborda. Hoje, a gente vai falar sobre transtornos alimentares, mas não de um jeito técnico ou distante. A gente vai tentar entender o que está por trás disso. Eu começo trazendo dois pontos importantes: a bulimia e a anorexia. A Diana vai falar sobre a imagem e o peso do social. A Glaise traz algo fundamental: a relação entre mãe e bebê. Já a Adriana fecha com um caso clínico. Ela vai falar sobre o que aconteceu com a princesa Diana. Então eu te convido a ficar com a gente, porque esse é um tema que não aparece só no prato, ele aparece na forma com que a pessoa se vê e se relaciona com o mundo. Tripulação, decolagem autorizada. Quando a gente fala em transtorno alimentar, é comum pensar em comida, mas na psicanálise é só a ponta do iceberg. Vamos começar pela anorexia. Na anorexia, o que chama atenção é a recusa. A pessoa não come ou come muito pouco. Mas não é só uma questão de apetite. É como se houvesse uma tentativa de controle. Controle do corpo, controle do desejo, controle do que vem do outro. Em muitos casos, o corpo vai ficando cada vez mais magro e ainda assim a pessoa não se vê como está. Porque não é o corpo real que está em jogo, é a imagem, é o olhar e a relação com o outro. A recusa da comida, muitas vezes, é também uma forma de dizer não. Não é o excesso, não a invasão, não há algo que a pessoa não consegue simbolizar. Agora, a bulimia funciona de outro jeito. Aqui não tem recusa, tem excesso. A pessoa come muito em um curto espaço de tempo e depois vem a tentativa de compensar. Vômito, culpa, arrependimento. Na psicanálise, isso pode ser entendido como um movimento de vai e volta. Algo entra, mas não pode ficar. É como se a pessoa não conseguisse sustentar aquilo dentro de si, nem a comida, nem o que ela representa. Então ela precisa expulsar. Na anorexia, a lógica é: eu não deixo entrar. Já na bulimia entra, mas eu não consigo manter. Em ambos os casos, não é sobre fome, é sobre relação. Relação com o corpo, com o desejo, com o outro. E muitas vezes com algo que não foi elaborado. Por isso, o olhar só para o comportamento, comer ou não comer, não é suficiente. A pergunta na psicanálise é sempre outra: o que essa relação com a comida está tentando resolver? A compulsão alimentar para Freud e Lacan não é simplesmente um problema com a comida, é uma repetição de algo que incide. Não se trata só do querer ou não querer comer, mas o impulso que escapa ao controle consciente. Isso é a lógica da repetição, quando o sujeito repete compulsivamente e não elabora o problema, mesmo que traga sofrimento, como não foi simbolizado, ele retorna ao mesmo ponto. Na psicanálise, a comida pode ocupar um preenchimento da falta, uma tentativa de lidar com a angústia e um modo de dar contorno a algo interno que é difícil de nomear. Para Lacan, isso se aproxima da ideia do gozo, alivia e faz sofrer. O que me faz feliz necessariamente não é bom para mim. A fome física vem do corpo, a compulsão é emocional e nunca se satisfaz totalmente.
O caminho clínico seria dar lugar à fala, construir sentido para o sintoma, deslocar essa repetição para algo que possa ser simbolizado. Mas os transtornos não podem ser compreendidos apenas como uma relação individual com a comida. Elas estão profundamente atravessadas pela imagem e o social, pela forma com que o sujeito se vê e se sente visto pelo outro. A linguagem corporal não é somente o que vemos no espelho. No estágio do espelho, o sujeito se reconhece em uma imagem externa, antecipando uma unidade em que ele ainda não experimenta inteiramente. O sujeito almeja um ideal de imagem, se aliena a uma imagem ideal, seja magra, perfeita, controlada, o corpo não confere com a idealizada, então surge o conflito. O que se é com o que se deveria ou queria ser. O espelho vira um conflito, um campo de julgamento. O corpo é atravessado pela cultura e pelo inconsciente. A cultura da magreza é uma pressão social estética, que impõe o corpo magro com ideal de beleza, felicidade e sucesso, incentivando a magreza extrema e estigmatizando corpos gordos, vistos como desleixados e falta de controle. E como é na nossa sociedade? A nossa sociedade, ela é capitalista, ela é misógina. Essa pressão constante recai sobre a mulher para ser cada vez mais magra e atender aos interesses da sociedade que fazemos parte. Que interesses são esses? Interesses econômicos, na moda, na estética, no mundo fitness, nas cirurgias plásticas, na compra de suplementos alimentares. Dessa forma, os padrões ficam inalcançáveis, aí aumenta o consumo, gera mais desejo e o mercado fica ativado. Interesses sociais. O corpo feminino, constantemente vigiado, controlado e disciplinado, tem menos energia para ocupar posições de poder. Forma sutil de controle. É uma violência. Os interesses simbólicos e culturais é a magreza que não é neutra. Ela cria para algumas pessoas uma hierarquia, um ideal normativo que organiza o olhar social. Para Christian Duncan, um psicanalista contemporâneo, nós vivemos numa cultura da performance e da imagem, em que o sofrimento psíquico aparece no corpo. Para sair da repetição, dessa compulsão alimentar, temos que elaborar algo que possa ser simbolizado, ficando entre o controle e a falta, onde o ponto central é o controle, mas quando o sujeito se depara com a perda do controle, ele encontra a falta, com o impossível de dominar completamente o corpo e o desejo, entre o olhar do outro e o próprio desejo. Quando pensamos em transtornos alimentares, geralmente pensamos apenas no ato de comer. Comer demais, comer de menos, vomitar, evacuar. Entretanto, não é somente sobre essa relação com a comida. Se trata também sobre afeto, vínculo, dependência, sobre a experiência subjetiva na relação parental, particularmente com o cuidador. Desde o início da vida, a alimentação é muito mais do que uma simples nutrição. O bebê não recebe apenas o leite, ele se alimenta também de afeto. Ele recebe presença, um olhar, um toque, um acolhimento. A alimentação é uma das primeiras formas de relação com o outro, através da função do alimentar, que também constitui o aparelho psíquico, introjetando as vivências através dos cuidados que recebe. Experiencia o amparo, a segurança, a proteção, confiança e estabilidade do ambiente. Logo, um sentimento de estima de si. Quando essa relação é marcada por muitas tensões, como por exemplo, ausência, por excesso ou por invasão, ou por dificuldade na separação, o corpo da criança pode se tornar um lugar onde o sofrimento se inscreve. Passa a expressar pelo corpo aquilo que não pode ser elaborado, introjetado, simbolizado pelo psiquismo. E às vezes o cuidador emocionalmente fica distante. Outras vezes o cuidador é excessivamente presente. Pode ser até as duas coisas ao mesmo tempo. Uma pessoa muito ausente, mas quando presente é muito invasiva nessa relação com o filho. Uma relação sempre pautada por falta ou excesso. E muitas das vezes não é consciente. Essa pessoa
entrega o que ela pode, até com uma boa intenção. Às vezes protege demais ou protege de menos, mas ela não faz diferente porque não sabe como. Isso pode dificultar uma construção da separação psíquica de uma criança desse cuidador, numa fase em que deveria ser individualizada. Não sabe bem onde começa essa mãe e onde ela termina, ou vice-versa. Então surge o corpo para lidar com essa relação em que o psiquismo se sente insuficiente, vulnerável, despreparado para lidar com possíveis ameaças, sente angústia de separação, apresenta fobias em formas de restrições alimentares e formas precárias de proteger de possíveis ameaças. Apresentam também dificuldades como diferenciar entre um eu e um outro, um sujeito e um objeto, um dentro e um fora, e confunde até mesmo a fome com a vontade de evacuar. Na anorexia, recusar a comida pode ser uma forma inconsciente de recusar uma dependência, uma invasão, o crescer. Apresenta o nojo, o asco, mas já na bulimia é diferente o movimento. O próprio nome já diz, fome de boi, e refere-se a uma vontade incontrolável de comer, uma voracidade canibal, um apetite animalesco. Há aqui uma ambivalência, uma alternância entre o vazio e o excesso, o encher, o expulsar ou expelir, amor e ódio, paixão e destruição. Os episódios geralmente ocorrem às escondidas, sentimento de vergonha em seguida de culpa. É um desejo voraz por se preencher e angústia do excesso para evacuar, como se algo fosse vivido como impossível de ser digerido. Falta recursos psíquicos para ligar com uma experiência insuportável. Há uma dificuldade de quê? De introjetar, psiquicamente falando, uma predominância dessa voracidade como defesa. O sujeito não consegue elaborar simbolicamente uma perda e se identifica com esse objeto perdido. O corpo entra em cena buscando eliminar o excesso da tensão não resolvida, não incorporada. E muitos transtornos alimentares surgem ou se intensificam na adolescência. E isso não é por acaso. A adolescência exige o quê? Crescer, se separar, tornar-se adulto, construir uma identidade própria. Mas quando essa separação cuidador e adolescente é difícil, o corpo pode utilizar como uma tentativa de solução. Ele tenta controlar o peso, a fome, o corpo, como uma forma de tentar controlar também essa relação com o outro. Mas por detrás dessas condutas existe algo muito mais delicado. Existe um sujeito que muitas das vezes não encontrou recursos psíquicos suficientes para auxiliar na apropriação de si. Então, como exemplificação, um caso para contar um pouquinho para vocês. O ano é 1981. O mundo para assistir ao casamento do século. Uma jovem de 20 anos, um vestido de seda belíssimo, parecia um conto de fadas. Mas enquanto os sinos da catedral dobravam, o corpo de Diana já carregava um segredo que ela chamava de sua válvula de escape. Tudo isso começou muito antes do sim. Começou após o noivado. Uma mão, é uma cena que muitas pessoas lembram, uma mão repousa sobre a cintura dela e uma frase ecoa: "Oh, estamos um pouco gordinha aqui, não?" Naquele momento, o vazio da rejeição de Charles e a frieza da monarquia encontraram um lugar para se manifestar. A boca. Ela descreveu a bulimia mais tarde como um sintoma de um casamento que não funcionava. Nas festas reais, toda aquela pompa, ela sorria, mas por dentro sentia uma fome que não era de comida, era de ser vista. Mas também não era de ser vista da forma que ela estava sendo vista. Porque imaginem bem o paradoxo. A mulher mais fotografada do mundo vivia um desamparo radical. Na psicanálise, o desamparo, ele não é apenas estar sozinho, é não ter um outro que acolha o seu grito. Para a família real, Diana era uma função. Ela não era um sujeito. E comer compulsivamente, da forma que ela fazia, era para preencher um buraco que existia dentro dela, que era do abandono. Vomitar, tudo que ela vomitava, era uma tentativa de expelir a angústia de uma vida que ela não conseguia digerir. Quando ela gritava através da bulimia, ela voltava àquela posição
de bebê desamparado, e isso não tem tradução para sua dor. O corpo de Diana, ele foi se tornando cada vez mais como um campo de batalha, num sistema onde ela não tinha voz. O sintoma era o seu grito silencioso, e é tão interessante falar de grito silencioso, porque na verdade, em silêncio, ela gritava. Ela mesma dizia: eu estava pedindo ajuda, mas dando sinais errados. Na época, a resposta de todo aquele sistema onde ela vivia, qual foi? Vamos medicar. Tentaram tratá-la como instável, como doente mental. E aqui entra um ponto muito delicado, porque muitas vezes a intervenção psiquiátrica clássica, quando não aliada a uma boa escuta, ela pode ser sentida pelo paciente como mais uma tentativa de controle e às vezes fracassa por isso. Porque a medicação, ela entra justamente para controlar, porque ela vai justamente naquele ponto que está sendo necessário ali. Para Diana, ser medicada para parar de incomodar ou para ela se ajustar às regras era apenas mais uma forma de abafar o seu grito. O remédio vinha para calar o sintoma que toda aquela instituição, aquele contexto ali, eles não queriam ouvir. É exatamente aí o ponto onde a psicanálise faria a diferença. Porque enquanto o mundo queria que ela parasse de vomitar para ser aquela princesa perfeita que todo mundo gostaria de ver, o que a psicanálise faria? Ela perguntaria: o que este vômito está tentando te dizer que você não consegue colocar em palavras? A análise, ela não quer controlar o sujeito. Ela quer que o sujeito se aproprie da sua própria história. Então, em vez de ser uma paciente instável, na análise, ela teria a chance de ser a Diana. A Diana como um sujeito desejante, num espaço onde ninguém esperava que ela usasse uma coroa. Então, vamos deixar aqui uma reflexão e uma pergunta também, agora para finalizar. Diana nos mostrou que por trás de um transtorno alimentar existe um pedido de socorro que as palavras ainda não alcançaram. Por isso, para você aí que está nos ouvindo hoje e se sente preso a este mesmo ciclo de controle e desamparo, eu deixo uma pergunta. Se o seu sintoma pudesse falar hoje, o que ele diria sobre a dor que você ainda não conseguiu colocar em palavras? Se você gostou desse programa, deixe o seu like e não deixe de nos seguir para ter mais conteúdos como esse. Até o próximo programa.